Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy, e hoje a gente tem um episódio mais curtinho, é o Acontece na Escola. E a gente está aqui com a Juliana Storniolo, diretora pedagógica da ForSee, e ela vai nos responder um dilema. Preparada, Juliana? Preparada, vamos lá. Vamos lá. O dilema é o seguinte: um professor procura coordenação dizendo que a turma está difícil. Os alunos falam muito, questionam decisões, querem entender o porquê das atividades e nem sempre seguem as orientações de primeira. O professor pede que a gestão seja mais firme, coloque limites e deixe claro para os alunos quem manda na sala. Se esse dilema chega para você, Ju, como você age? Será que esse dilema chega, né? Sempre chega. Na verdade, a escola é feita de dilemas como esse. Primeiro, eu começo a me questionar. Então, eu acho que eu sempre falo que vamos começar perguntando para entender o que está acontecendo e qual é o pensamento do professor, o pensamento dos alunos em relação a isso. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria aí para o professor e para a coordenação é: me ajuda a pensar. Os professores, os alunos estão questionando porque eles estão desrespeitando ou porque eles estão pensando? É porque, assim, uma sala questionadora, às vezes, nos faz pensar se a gente está conseguindo liderar questionamentos. E aí é um problema de geração, porque nós nós queremos pessoas que pensem criticamente, mas não queremos pessoas que nos questionem. Então, mudar o olhar de que, assim, que tipo de questionamento está sendo feito, como está sendo feito esse questionamento, é importante, primeiro, para a gente entender, olha, o que falta é realmente firmeza ou é uma habilidade de liderar um grupo que pensa, que questiona, que está numa visão diferente de mundo, mais complexo, e que não vai simplesmente obedecer. E aí a minha outra pergunta é: você quer alguém que só te obedece, uma sala silenciosa? É isso que você quer? Se a gente está falando de formar pensadores? Então, eu acho que são questionamentos aí para a gente pensar, né? Mas o outro ponto é... Então, assim, nós estamos falando... Quando eu falo de pessoas que pensam, de formar pensantes, eu não estou dizendo formar falta de respeito. Então, eu vou voltar sempre com o professor e dizer o que você espera que a gestão faça para reforçar a sua autoridade. Porque quando vem uma fala assim, quero que a gestão seja mais firme, eu me questiono se nós estamos falando de autoridade ou de autoritarismo, certo? Vir alguém de fora que vai dizer, gente, vocês têm que obedecer o professor, tem que fazer o professor fala, será que vai resolver o problema? Uhum. Será que vai formar pessoas que pensam? Mesmo o professor que pensa, porque o professor, quando eu faço perguntas, eu quero que o professor pense, né? E eu só vou formar alunos pensantes se eu tenho professores pensantes. Então, acho que esse é o ponto, assim, minha primeira pergunta é: eles estão questionando porque eles estão pensando? Eles estão questionando porque eles estão desrespeitando? A segunda pergunta é: uma autoridade de fora vai te ajudar a reforçar a sua autoridade ou vai trazer autoritarismo? O que você realmente quer para essa sala? E aí ter muito claro como gestora o que eu quero, porque essas perguntas é para levar o professor a pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu fiquei pensando muito aqui nessa questão que o dilema nos traz, deixar claro para os alunos quem manda na sala. Quem manda na sala? Depende da sala que você quer. Numa escola que nós estamos falando de pensamento crítico, a gente está criando uma comunidade de aprendizes. Se é uma comunidade de aprendizes, nós temos ali quem lidera essa sala, que realmente é o professor, e em alguns momentos ele pode, inclusive, permitir que alunos liderem. Só que a gente está falando de uma autonomia, de um pensamento crítico, como eu já disse, e isso exige, sim, vamos pensar, algumas pessoas chamam de contorno, mas assim, estrutura ou acordos combinados. Então, uma coisa é assim, tá bom, se nós vamos fazer uma comunidade de aprendizes, quais foram os nossos combinados? A outra coisa é, o professor que me questiona, ele está me perguntando por que fazer isso, eu vou perguntar, você sabe o porquê fazer isso? Então, se nós temos lá o nosso planejamento claro, eu sei o propósito, eu sei o porquê, às vezes o aluno está perguntando justamente para dar sentido ao que ele está estudando. Então, eu posso responder o porquê e isso vai me trazer menos vulnerabilidade para o professor, certo? E a outra questão é essa, como
decidir quem manda na sala, talvez a gente vai mudar a pergunta. Quem lidera essa sala? E ao liderar essa sala, quais combinados você está fazendo com sua equipe, com o seu grupo, com a sua comunidade? O que pode, o que não pode? E aí, a hora que acontecer algo que não pode, como isso foi combinado com a comunidade, vai ser consequência. Então, vou dar um exemplo. É importante ter momentos de debate, é importante ter momentos de discussão, é importante ter momento de dilema que vai ser discutido com os alunos. Agora, isso tem combinados. Nós vamos ouvir uns aos outros, e aí se você me interromper, como é que nós vamos lidar com isso? É um combinado. Se você quiser saber o propósito dessa atividade, quais perguntas nós podemos fazer? Como é que eu modelo uma pergunta que traz respeito, mas não deixa de pensar? Né? Agora, a frase, quem manda na sala, sempre vai me preocupar. Porque ela tem o pressuposto de ter alguém que manda e alguém que obedece. E no mundo complexo como o que nós temos agora, e no mundo que nós queremos pensar, queremos formar pessoas que pensem e realmente questionem e não só obedeçam, ficar procurando quem manda não vai levar a esse resultado. E a gente tem falado muito sobre começar pelo porquê, né? Então, se o aluno está questionando o porquê, talvez o professor precise repensar isso, de eu posso trazer esse porquê antes, eu posso trazer os alunos comigo para o porquê a gente está estudando esse tema, porquê a gente vai fazer esse projeto, e aí o gerenciamento de sala vai entrar lá no topo, né? Se a base está bem feita, os combinados estão bem feitos, o vínculo com os alunos e o porquê das atividades estão bem feitos, o topo do gerenciamento dos comportamentos fica um pouquinho mais fácil. Sim. Primeiro, o professor tem que saber o porquê. Então, o professor, isso tem que fazer sentido para o professor também. Só que ao planejar, ele também precisa pensar se isso faz sentido para o aluno. E, sem dúvida, começamos com um propósito, tendo um propósito claro, né? Eu vejo muito que a autonomia, o pensamento crítico, eles estão ligados à clareza, à consistência do adulto. Então, eu sempre lembro, professor, você é o adulto da relação. Não significa que você é quem manda, mas você é o adulto da relação, que vai conseguir olhar, para conseguir olhar para aquele momento e dizer, ok, que limites estão faltando? E como nós vamos estabelecer esse limite? Mas eu sei onde eu quero chegar como adulto. E eu mostro consistência. Então, estamos falando de clareza de propósito, de clareza de combinados, de consistência nesse combinado. Acho que são pontos importantes aí para refletir. Para a gente fechar o nosso dilema de hoje, algumas pessoas acreditam muito que gestão seja sobre controle. E pela conversa aqui, a gente percebe que ela não é sobre isso. Então, sobre o que é a gestão, na verdade? Eu acho que a gestão é sobre muitas coisas. Mas para mim hoje, e aí eu sempre falo assim, vamos olhar para esse momento, para essa situação. Para mim, gestão ela é sobre cultivar uma cultura. Então, eu faço a gestão hoje de uma escola que cultiva a cultura do pensamento. Então, o meu papel é trazer essa cultura, cultivar essa cultura e manter essa cultura. Quais são as rotinas que eu não vou abrir mão para ser uma cultura de pensamento? Quais são as perguntas que eu vou fazer para manter essa cultura de pensamento? Quais são as análises que nós precisamos? Qual é o currículo que é necessário? Então, hoje, eu enxergo gestão como cultivar uma cultura e ser responsável por esse cultivo, por ser guardião dessa cultura, dessa empresa. Muito bom. Muito obrigada, Juliana. E muito obrigada a você que nos ouviu. E se você tem algum dilema do que acontece na sua escola e você quer trazer para a nossa discussão, escreva pra gente. Obrigada.